Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estou de fone, preciso saber se o áudio tá legal para vocês. Me mandem um joinha aí nos comentários. Boa noite, boa noite. Perfeito, maravilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como acelerar os nossos resultados no tratamento das assimetrias cranianas, especificamente falando sobre a braquicefalia, tá? Como nós sabemos, existe diversos tipos de assimetria craniana e a braquicefalia é uma delas, certinho? Então vamos lá, sem enrolação, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, especialista aí no tratamento das disfunções pediátricas e sou criador do método TEMAP, que é o meu curso de terapia manual avançada pediátrica, onde eu ensino o fisioterapeuta a tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, se tornando referência na pediatria, certo? E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre todo o nosso raciocínio clínico, o que é que nós, como fisioterapeutas, podemos fazer para a gente conseguir acelerar esse nosso tratamento. Quando a gente fala de braquicefalia, ela é um tipo de assimetria craniana posicional, que é o tipo de assimetria que nós tratamos, né? Fisioterapeutas conseguimos tratar com técnicas da terapia manual, certo? E dentro das assimetrias cranianas, ela é a que nos dá mais trabalho, digamos assim, para ter um resultado, certo? Não necessariamente que todas as vezes isso vai acontecer, mas na nossa prática clínica a gente observa que uma plagiocefalia, por exemplo, o bebê ele responde muito mais rápido. Existem algumas questões por trás disso e a gente vai discutir sobre isso, beleza? Então, a braquicefalia, de uma forma bem sucinta, quando a gente olha para o crânio do bebê, ele perde esse formato aqui, certo? Então, essa região posterior ela fica mais retificada. Então, se eu olho o crânio assim, na vista lateral, então se torna um crânio mais curto. E se eu olho o crânio de uma vista superior, ele se torna um crânio mais largo. A gente sabe que o crescimento cerebral ele acontece no sentido antero-posterior, então para frente e para trás, e látero-lateral. Por isso que todas as estruturas intracranianas e cranianas, elas precisam estar livres de disfunção de mobilidade, certo? As suturas precisam estar com boa mobilidade. Existem tecidos que conectam embaixo desses ossos, que se fixam nas suturas e embaixo desses ossos, que a gente chama de meninges intracranianas, a nossa famosa dura mater, que é uma fáscia, o tecido que recobre todo o nosso sistema nervoso. Trouxe, inclusive, o meu modelo aqui para vocês verem, tá? Esse aqui é um modelo da nossa meninge intracraniana, a nossa dura mater, que fica lá no nosso crânio, tá? Então, esse modelo está assim, ó, beleza? Se fixa toda na estrutura sagital, se fixa também nessa região aqui dos temporais, lá na base do crânio. Esse tecido é muito importante quando a gente fala da nossa avaliação e do nosso tratamento de qualquer alteração craniana, certo? Por quê? Porque se esses tecidos eles entram em disfunção, essa mobilidade de sutura é a junção dos ossos, certo? Essa mobilidade dos ossos, ela vai ficar diminuída, certo? Cada tipo de assimetria craniana, existem regiões do crânio que elas vão apresentar mais disfunção, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma braquicefalia, pode existir situações naquele nosso paciente pediátrico, pode existir situações de disfunção de mobilidade tecidual, que é o que eu e você conseguimos tratar com a terapia manual, mas presentes em cada tipo de assimetria, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma braquicefalia, o bebê ele pode apresentar uma disfunção nessa sutura aqui, ó, que a gente chama de sutura coronal, certo? Então, quando o bebê apresenta essa região com disfunção,
esse cérebro, o sistema nervoso, ele perde essa capacidade de crescimento antero-posterior. E o cérebro, gente, ele nunca vai parar de crescer, certo? Ele sempre vai crescer, tá? Só que ele vai crescer sempre para o local que está mais fácil para ele se desenvolver. Então, se esse paciente ele apresenta uma disfunção de mobilidade nessa região, certo? E ele tem uma dificuldade de se desenvolver no sentido antero-posterior, ele vai crescer e se desenvolver mais para as laterais. É por isso que o perímetro cefálico do paciente que tem uma alteração, uma disfunção de mobilidade, que ele tem uma assimetria craniana, o perímetro cefálico desse paciente ele nunca vai estar alterado, porque o crânio ele não vai deixar de crescer. Ele sempre vai crescer, mas ele vai crescer para os lugares que está mais fácil para ele se desenvolver, tá? Eu dou um exemplo que é, por exemplo, imagina que você está enchendo uma bola de assopro, certo? Ela está crescendo, você está enchendo de ar. Se eu continuo enchendo essa bola de assopro, eu pego minha mão e empurro, mas eu continuo assoprando, ela não vai deixar de encher, mas ela vai encher torta, certo? É a mesma coisa quando um sistema craniano, o crânio do bebê, apresenta uma disfunção de mobilidade. Então, por isso que numa braquicefalia, quando eu olho para esse crânio numa vista lateral, a gente observa que ele está mais curto. Por quê? Porque ele perdeu essa capacidade de se desenvolver no sentido antero-posterior, tá? Isso pode ser um dos motivos para esse bebê ele apresentar essa alteração, essa assimetria. Mas pode ter outras situações, como por exemplo, o paciente ele pode ter o que a gente chama de vícios posturais, certo? Por alguma disfunção de mobilidade. E o bebê ele pode apresentar uma alteração de mobilidade aqui, dessa região de base de crânio, tá? Essa região, gente, são estruturas muito nobres e que elas precisam estar com uma boa mobilidade, tá? Porque ela é a responsável por a gente conseguir, por exemplo, fazer essa nossa mobilidade cervical, fazer essas rotações cervicais. E por alguma situação, já desde o período gestacional, esse bebê já pode apresentar um bloqueio nessa região. E por algum motivo, essa criaturinha ela vai ter desconforto, porque quando ela tenta girar para os lados, ela não consegue. Então vai ser um bebê, por exemplo, que não vai apresentar, não vai experimentar as laterais, certo? E isso faz com que ele durma em uma posição viciosa. Como é, por exemplo, muito comum os pacientes que apresentam uma braquicefalia, a gente perguntar, mãe, como é que ele dorme? Ah, ele dorme assim, parece que está na praia, né? Narizinho apontado para o teto, os braços estendidos e sempre numa mesma posição. É um bebê que não experimenta as rotações, tá? Por quê? Porque está incomodando. Beleza? Estar incomodando, tá? Existe um bloqueio naquela região de base de crânio, nas primeiras vértebras cervicais, faz com que esse bebê sinta um desconforto para experimentar as laterais, as rotações. Inclusive, semana passada eu atendi um paciente desse jeito, tá? E também pode apresentar outras situações associadas a isso, que pode nos acender um alerta e nos dizer que aquela região ali ela pode estar disfuncional. Como, por exemplo, esses braços sempre assim, né? Aquele bebê em paraquedas. Às vezes o bebê chega aqui no consultório, a mãe está com o bebê no colo e ele está o tempo todo desse jeito. Ele não consegue baixar esses braços. Então essa região de cervical, de cintura escapular, ela está completamente conectada com essa região de cervical e base de crânio, certo? Então essa apresentação clínica pode chegar lá no seu consultório, beleza? E isso pode ter vindo já desde o período gestacional. Então, pode ser uma causa dessa assimetria craniana, certo, gente? Então, quando a gente pensa em assimetrias cranianas, certo? Ela é uma consequência de uma alteração. Ela nunca é a causa do problema, tá? Ela pode, na verdade, causar outros problemas no bebê. Já tem estudos que falam sobre alteração do desenvolvimento motor, alteração de fala. Se eu falo numa braquicefalia, por exemplo, imagina que o crânio ele é um grande quebra-cabeça e os ossos eles precisam se encaixar perfeitamente.
Nossa, se o bebê ele dorme sempre numa mesma posição, né, em decúbito dorsal, olhando sempre para o teto, essa região que está sempre em contato lá com a superfície rígida do colchão, do bebê conforto, no colo, certo? No Moisés, enfim, ela vai acabar sendo empurrada para frente. Então, quando o cérebro ele tenta se desenvolver no sentido antero-posterior, ele não consegue vencer a resistência lá do colchão, do berço, do bebê conforto. E como eu falei no início, o crânio sempre vai crescer e se desenvolver para onde está mais fácil. E aí, por isso que ele começa a se desenvolver para as laterais, certo? Então, uma alteração de mobilidade nessa região de base de crânio faz com que o bebê não experimente as rotações, fique dormindo em uma posição viciosa, pode ser a causa dessa alteração dessa assimetria craniana. Então, entende que a assimetria craniana ela não é o problema, ela é uma consequência. Tá? E como o crânio, falando da braquicefalia, precisa se encaixar perfeitamente, essa região que está sempre em contato com a superfície rígida acaba sendo empurrada para frente e os ossos eles se conectam, gente. Esse osso aqui, ó, o nosso osso occipital, é que geralmente está muito disfuncional nesse tipo de assimetria craniana, a braquicefalia. Ele é literalmente empurrado para frente. Olha como ele se conecta com esse osso, por exemplo, que a gente chama de temporal. E é nele que se encaixa a nossa mandíbula, tá? Então, por conexões anatômicas, esse osso está sendo empurrado mais para a região anterior, que empurra o osso temporal, essa mandíbula ela não consegue se encaixar perfeitamente. Será que isso não é a causa desse bebê se tornar um adulto, por exemplo, que precisa fazer uma cirurgia ortognática? Porque essa mandíbula cresceu demais, foi muito para a região anterior, né? E aí o paciente fica com essa alteração ortopédica, tá? E aí precisa ser feito uma cirurgia, beleza? Olha como é incrível a gente ter esse raciocínio de como é que o nosso corpo funciona e como é que ele se desenvolve, porque a gente começa a entender as disfunções nos adultos, como é que elas acontecem, certo? Então, quando a gente fala de uma braquicefalia, isso pode acontecer futuramente, beleza? Então, disfunção de sutura pode estar relacionada com essa alteração dessa simetria craniana. Essa alteração bilateral pode acontecer também, esse bebê não experimentar essas rotações e ele dorme nessa posição viciosa, fica sempre nessa posição. E esse vício postural ele vai causar, na verdade não é um vício, é a posição que o bebê consegue ficar, certo? Porque ele não consegue ter essa alteração, essa mudança de decúbito, essa alternância de postura, e isso vai causar consequências, beleza? Então a gente precisa ter esse olhar, tá? Outra coisa que está muito relacionado com a braquicefalia é paciente que tem uma alteração do desenvolvimento motor, um tônus muscular, por exemplo, muito baixo, certo? Então, se esse bebê ele tem um tônus muscular baixo, ele também vai ser um bebê que provavelmente não se mexa muito, certo? Ele não experimente outras posturas, ele não experimente essas lateralidades, essas rotações cervicais. Vai ser aquele bebê molinho, tá? Aquele bebê que a gente pega no colo, chega gostosinho de segurar, certo? Então, esse bebê ele vai ficar mais prostrado, certo? Esse bebê ele não vai ter muitas mudanças de decúbito, tá? E aí, isso também pode causar uma assimetria craniana do tipo braquicefalia. Então é importante a gente ter esse olhar, certo? É entender como é que a disfunção ela pode acontecer para a gente ser mais assertivo no nosso tratamento, certo? Para a gente ser assertivo no nosso atendimento, nas nossas técnicas que a gente aplica. Esse é o raciocínio da terapia manual avançada pediátrica. É a gente entender como é que as coisas aconteceram naquele paciente, certo? É a gente tratar a causa do problema. E sair desse limbo de fazer só alongamento, por exemplo, de fazer só estímulos, tá? Na grande maioria das vezes a gente precisa ter esse raciocínio porque são essas disfunções de mobilidade que está causando tudo isso no nosso paciente, certo? Então é importante a gente conhecer, por exemplo, como é que foi o período gestacional dessa mãe. Tá?
Porque eu falo isso sempre aqui no meu consultório, eu falo isso sempre para os meus alunos do TEMAP. O período gestacional é um momento muito importante que nos diz muita coisa para a gente, certo? O tipo de parto, o tamanho desse bebê, certo? Quantos centímetros esse bebê nasceu, se essa mãe induziu ou não o parto, se essa mãe teve uma barriga grande ou não, se essa barriga foi muito alta, se essa barriga foi muito baixa, se essa mãe sentiu dor no período gestacional. Tudo isso são informações muito importantes para a gente, que me diz muita coisa sobre esse período gestacional. Como é que estava esse bebê lá dentro? Será que ele estava recebendo muita compressão? Quanto mais compressão nesse período gestacional, mais disfunção de mobilidade esse paciente vai apresentar, tá? E são essas disfunções que vão causando essas consequências no nosso bebê. Nessa live especificamente falando, a assimetria craniana do tipo braquicefalia. Certinho, gente? Então é muito importante a gente ter esse raciocínio para a gente conseguir entender todas essas situações. Beleza? E é muito importante vocês estarem atentos a tudo isso que eu falei para vocês, porque os estudos já mostram que as assimetrias cranianas, elas aumentaram em torno de 400 a 600%, gente. Vocês têm noção? É muita coisa, certo? Virou lei lá nos Estados Unidos, aquela norma que pediu-se que o bebê ele dormisse sempre em decúbito dorsal, barriguinha para cima, para evitar a morte súbita no bebê, certo? Aquilo antigamente tinha-se muitos casos de morte súbita e viu que essa questão da posição na hora de dormir, ela pode influenciar muito, tá? E depois que isso virou uma norma, virou uma lei, a Sociedade Americana de Pediatria, né, falou que todo bebê até os 6 meses ele precisa dormir de barriguinha para cima, diminuiu muito a morte súbita, certo? Mas, em contrapartida, aumentou de 400 a 600% as assimetrias cranianas, certo? Posicionais. Por quê? Talvez seja por questões de interpretação da sociedade e até mesmo dos profissionais, né? Porque os profissionais podem orientar de uma forma mais não muito esclarecedora, digamos assim, né? O seu bebê tem que dormir só de barriga para cima o tempo todo, ele tem que ficar de barriga para cima o tempo todo. E o que é que isso acontece? Os pais, eles interpretam isso de uma forma diferente, tá? As famílias chegam aqui no meu consultório, por exemplo, achando que o bebê não pode ser colocado de barriga para baixo nunca, tá? E na verdade, o que a literatura mostra é que o bebê deve existir uma alternância na hora de dormir, desde que seja dormidas ou sonecas supervisionadas, tá? Então, durante o dia, por exemplo, esse bebê não tem problema nenhum em dormir de barriga para baixo, desde que esteja um adulto supervisionando, tá? Durante o dia que esse bebê estar acordado, ele precisa fazer o tummy time, ele precisa ficar de barriguinha para baixo, ele precisa ter alternâncias de postura. Só que isso não acontece, isso não aconteceu depois dessa norma. Isso ficou sendo mal interpretado e difundido de uma forma errada para as famílias. Talvez tenha sido isso que fez esse aumento exacerbado das assimetrias cranianas. Porque se esse bebê ele não experimenta outras posturas, não muda, não alterna essas posturas, se um bebê apresenta essas disfunções de mobilidade, ele vai ficar em posições viciosas na hora de dormir, certo? Ou quando está acordado, sempre de barriguinha para cima. Isso pode afetar nesse aumento dessas assimetrias cranianas. E isso já é uma realidade, os estudos já mostram de 400 a 600% de aumento. Então é uma demanda que existe. E o profissional mais qualificado para tratar as assimetrias cranianas posicionais somos nós, fisioterapeutas. E quando você tem todo esse conhecimento, esse raciocínio, essas técnicas da terapia manual avançada pediátrica, você consegue ter resultados incríveis, certo? Então nós somos os profissionais mais qualificados e que temos know-how e conhecimento para tratar esse público, tá? E não é alguma coisa só estética. Não é um problema só estético. Os estudos já mostram isso há muito tempo.
tá? Que as assimetrias cranianas podem causar muitas consequências nesse bebê, tá? Estrabismo, miopia, astigmatismo, mordida cruzada, atraso do desenvolvimento motor, atraso de fala. Então esse papo que os profissionais falavam para a família, é assim mesmo, com o tempo vai melhorar? Não, não é assim mesmo, não é estética e com o tempo não melhora. Precisa de tratamento. E o profissional mais qualificado e que tem conhecimento para tratar é você, fisioterapeuta. Então por isso que a gente precisa estar preparado, porque essa demanda ela vai chegar no nosso consultório. Certo? E se você não tem esse conhecimento direcionado, se você não tem esse conhecimento específico, você acaba comendo bola. Esses dias teve uma aluna lá do método TEMAP, que ela trabalha com fisioterapia hospitalar, né? Trabalha no UTI. E é muito comum os pacientes saírem com assimetria craniana depois de longo tempo de internação, né? Exatamente porque não tem essa mudança de decúbito, pela dinâmica ali da UTI, do ambulatório, do hospital. Não existe essa alternância, né, da postura desse bebê. E esse vício postural, essa posição mantida por longos períodos, acaba causando assimetria. E aí ela entrou esses dias nessa nossa última turma e ela ficou maravilhada, ela não tinha esse conhecimento, já começou a aplicar as técnicas lá no ambulatório e ela falou que tinha um bebê que estava super mega irritado, chorando o tempo todo, e a gente sabe que bebê que está, né, dessa forma na internação é um bebê que vai demandar mais trabalho ali para a equipe, né? Os profissionais ficam o tempo todo ali checando aquele bebê. E aí ela foi lá, aplicou as técnicas e o bebê relaxou, dormiu o tempo todo. Ela começou a ter esse conhecimento da importância dessa alteração, dos vícios posturais que causam essas assimetrias. Então ela já começou a enxergar o bebê, o paciente dela de outra forma, né? E não aquele conhecimento mais superficial ali só da questão respiratória, de uma aspiração, enfim, né? Mas começou a entender o todo do paciente. E é muito importante, porque a gente consegue entregar esse bebê na alta para a família muito mais tranquilo, certo? Sem torcicolo, sem assimetria craniana. Então acontece muito de bebês chegarem para mim, que foi prematuro, que precisou ficar em internamento, chega com torcicolo com assimetria craniana, certo? Muitas vezes por essa rotina diária aí do hospital. Beleza? E aí quando a gente fala dos tratamentos das assimetrias cranianas, da abraxefalia, existem caminhos que a gente precisa tomar, tá? Existem inclusive estudos que dão um fluxograma para a gente de tomadas de decisão. Qual é o melhor tratamento para esse paciente, certo? Então existe o melhor tratamento para cada grau de assimetria craniana e para a idade desse paciente, certo? Olha a importância de você ter esse conhecimento e entender sobre essas disfunções, tá? Primeiro, para a gente não comer bola, certo? Segundo, para a gente direcionar o tratamento mais correto para aquele paciente. O nosso papel é ajudar essas famílias que chegam lá no nosso consultório, beleza? Então, a gente precisa saber, por exemplo, fazer uma avaliação específica, né? Esse instrumento aqui a gente chama de craniômetro. Ele é validado pela literatura, é algo muito fácil da gente usar na nossa prática clínica e ele é muito confiável para a gente avaliar as assimetrias cranianas, uma braquicefalia, por exemplo, certo? E aí, direcionar qual é o melhor tratamento. Fisioterapia, terapia manual avançada pediátrica e orientações para casa. Vamos ver, vamos avaliar e ver se realmente o necessário. Ah não, o paciente chegou tarde, vai precisar usar a órtese craniana. Você precisa entender qual é o grau das assimetrias, qual é o tipo de assimetria, qual é a idade desse bebê que é indicada essa órtese craniana. Tá? Porque é você, o profissional de primeiro contato, que vai direcionar essa família para o tratamento correto. E aí precisa usar a órtese, que é, né, o nosso capacete. Beleza? Mas você precisa saber avaliar e tratar. Beleza? E a literatura já mostra que mesmo que seja um paciente que chegue tardio no seu consultório, que a indicação para o melhor tratamento para a gente conseguir ajustar essa simetria craniana é o capacete, essa braquicefalia é o capacete, mesmo assim é importantíssimo o trabalho da fisioterapia. Tá? Então, mesmo que esse paciente apresente uma indicação para usar a órtese craniana, né, para tratar uma braquicefalia, por exemplo,
A fisioterapia, ela é imprescindível, os dois tratamentos precisam andar em conjunto, beleza? Por quê? Porque a assimetria craniana é uma consequência de tudo isso que eu falei para vocês no início. Pode ser uma disfunção da sutura sagital, certo? Coronal, desculpa, certo? Pode ser um bloqueio bilateral de mobilidade aqui dessas primeiras vértebras cervicais. Esse bebê não experimenta as rotações cervicais, tá? O capacete ele vai corrigir a assimetria, mas ele não tem a capacidade de tratar essas disfunções. É você, fisioterapeuta, que consegue fazer isso. Certo? Então, olha a importância. Gente, podem ir fazendo perguntas e aí no final eu vou respondendo todo mundo. Beleza? Certinho? Tá tudo bem, gente? Vocês estão entendendo direitinho? Tá? Então, quando a gente fala de tratamento da braquicefalia, existem esses dois caminhos, certo? Fisioterapia, terapia manual e orientações para casa. Vocês precisam orientar de forma correta como é que esse bebê tem que dormir, quais são os exercícios que esse bebê deve fazer em casa, certo? Ou órtese craniana para ajustar a braquicefalia, mas não a causa dela, certo? E aí a gente vai ter que saber aplicar testes de avaliação e tratamento para todas essas estruturas que eu falei para vocês. Então a gente precisa avaliar essa sutura coronal, como é que está essa mobilidade de sutura coronal, certo? A gente precisa avaliar a base do crânio do nosso paciente, certo? Aplicar testes para identificar se existe um vício postural ou uma limitação de mobilidade cervical, certo? De rotação e flexão. Beleza? E aplicar testes e técnicas de tratamento para todas essas estruturas que podem estar influenciando diretamente aí nessa assimetria do tipo braquicefalia. Beleza? Então, o tratamento, a gente precisa entender o contexto desse paciente, né? Aquilo que eu falei para vocês, entender sobre esse período gestacional é muito importante, tá? Beleza? E é muito engraçado que eu recebo muita pergunta assim, Ícaro, e eu posso levar meu bebê quando? Né? Quando eu posso fazer uma avaliação? Ou meus alunos do TEMAP entram perguntando, doutor, professor, eu recebi um paciente assim, assim, assado, ou eu trabalho no ambulatório, o bebê tem 10 dias de vida, posso aplicar as técnicas do TEMAP? Lógico, gente, certo? As técnicas da terapia manual avançada pediátrica não têm contraindicação, tá? Porque são toque sutil e suave, certo? Não tem como nós machucarmos o nosso paciente, certo? É uma terapia sutil e leve, que causa, na verdade, alívio para o bebê, não causa dor, tá? Então não existe contraindicação, tá? Existem adaptações de técnicas, beleza? E muitas vezes é um receio. Deixa eu só ver aqui, o pessoal tá perguntando alguma coisa. Estão fazendo perguntas aqui, né? Vão perguntando, no final eu vou respondendo todo mundo. Beleza? Certo? E é muito engraçado que tem gente que fala assim, eu não gosto muito de pediatria, eu não sei se eu vou ter paciência, tal, porque o bebê chora demais. E até as mães chegam aqui no meu consultório, tem algumas que já entram bem assim, doutor, eu não sei não, viu? Acho que ele não vai deixar você fazer nada, porque ele é muito chato, ele é muito enjoadinho. Aí o bebê tá se esgoelando na recepção e quando eu pego, a gente consegue acalmar, a gente consegue tranquilizar esse bebê. Porque, na verdade, existem técnicas específicas para a gente fazer com que esse bebê, ele aceite o nosso tratamento, certo? Para a gente conseguir acalmar esse bebê, tá? Para a gente conseguir fazer com que esse bebê aceite o nosso toque, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a pediatria não é dom, tá? Lógico, a gente precisa gostar, né? Para atender esse público. Mas é técnica e é treinável. A gente consegue, sim, pegar a mão, criar jeito para conseguir atender o nosso paciente. Beleza? Certinho, gente? Certinho. Outra coisa também é muito interessante em relação ao nosso tempo de tratamento, né?
A terapia manual avançada pediátrica ela é completamente diferente de uma fisioterapia motora, por exemplo, que às vezes você encontra aquele seu paciente ali 3 vezes na semana, né? Não, todas as nossas técnicas, a gente trabalha com todas as estruturas do corpo do bebê, né? Quando eu falo disfunções de mobilidade, né? Eu não estou falando ali de músculo, mas eu estou falando de articulação, de ossos, de sutura, de fáscias, de meninge, de órgãos, né? Nós temos técnicas para avaliar e tratar qualquer estrutura. Então, todo o nosso embasamento, todo o nosso tratamento, quando a gente aplica as técnicas, o corpo do bebê leva um tempo para ele se reajustar, né? Para o que foi feito ali naquele corpo, ele se reequilibrar. Então a gente faz o nosso tratamento uma vez por semana só, certo? A gente vê na próxima semana, tem bebê que eu peço para voltar daqui a 15 dias, 3 semanas, até um mês entre um tratamento e outro. Isso é muito bom porque o nosso resultado é rápido, porque a gente sabe tratar a causa do problema do nosso paciente, por todo esse raciocínio que eu falei com vocês no início da nossa live, entender a causa do problema, entender a disfunção e ir lá na origem, certo? E aí a gente consegue cobrar um valor mais justo pelo nosso tratamento, né? Porque a gente consegue gerar resultados mais rápidos e em curto tempo. Por isso que eu falo, tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, se tornando referência na pediatria com a terapia manual avançada pediátrica. Certinho? Vamos lá, muitas perguntas. Vamos conversando. Beth perguntou, quando é indicada a órtese? Beth, veja só, a órtese craniana ela é indicada para assimetrias do tipo plagicefalia, dolicocefalia ou braquicefalia em bebês maiores de 4 meses e que apresentam uma assimetria de moderada a severa, certo? Por isso que é importante a gente saber fazer a nossa avaliação, para saber qual é o tratamento mais indicado para esse nosso paciente. Beleza? A medida ideal depende de qual tipo de assimetria, tá? É uma braquicefalia? É uma plagicefalia? É uma escafocefalia? Cada tipo de assimetria existe uma medida ideal. A gente precisa primeiro diagnosticar qual é o tipo de assimetria para fazer esse cálculozinho e entender qual é a medida ideal para esse crânio. Aniele, quando terá curso? Aniele, no segundo semestre, tá? Essa nossa última turma, a gente fechou o carrinho, inclusive, 4 dias antes do previsto, porque as vagas esgotaram. E nossa próxima turma vai ser no segundo semestre, tá bom? No link da bio tem lá na minha bio tem um link da lista de espera. Quem entrar nesse grupo vai receber informações antes de todo mundo aqui do Instagram, tá? E também vai ter informações privilegiadas, enfim, bônus específicos. Entra lá nessa lista de espera que a gente vai informar vocês, tá bom? Boa noite. Tem uma idade limite na pediatria para tratar as assimetrias cranianas? Existe, o que a literatura mostra pra gente, é uma janela de tratamento que nos dá uma chance maior de um prognóstico positivo, certo? Isso é até os 6 meses. Por quê? Porque a gente precisa de situações específicas que ajudem a gente a tratar uma assimetria craniana. Uma delas é o crescimento do cérebro, tá? Então, vocês terem noção, no primeiro semestre de vida do bebê, de 0 a 6 meses, o crânio desse bebê cresce em média 10 centímetros, tá? E no segundo semestre, de 7 a 12, o bebê só cresce 3. Então, por isso que esse primeiro semestre ele é crucial para a gente conseguir fazer esse direcionamento do desenvolvimento do crânio para o local correto, tá? Esse crescimento acelerado nos ajuda no tratamento. Então, antes dos 6 meses, tem uma chance de prognóstico maior, certo? Mas não significa que a gente não consiga tratar depois. A gente pode se surpreender na nossa clínica. Eu já atendi paciente assim com quase 1 ano de idade e que a gente teve resultados incríveis. Mas não pensando na consequência que é a assimetria craniana. Se o bebê chega mais velho para você e ele tem uma assimetria craniana, possivelmente ele tem essas disfunções de mobilidade.
Possivelmente não, ele tem essas disfunções de mobilidade. Então a gente trata essas disfunções, certo? Trata esse crânio, trata essa cervical, enfim, tá? O que a gente encontrar de disfunção nesse bebê. Então, mesmo que a estética a gente tenha passado da idade que consiga mudar, mas a gente vai tratar esse corpo e a gente vai dar uma possibilidade maior desse bebê se desenvolver da melhor forma possível, livre dessas disfunções de mobilidade, tá? Então, nosso trabalho é muito importante. Viviane, a sessão é realizada uma vez por semana por quantos minutos? Depende do bebê, certo? Mas uma média aí, pelo menos uns 40 minutos, tá? Viviane, paciente com paralisia cerebral com hipertonia apresenta braquicefalia. As manobras de TMAP ajudam nas questões da modulação do tônus? Sem dúvida, certo? Isso, inclusive, é uma das coisas que eu falo sempre nas aulas para os alunos lá do TMAP. Eu gosto de contar uma história, porque na época que eu fazia faculdade, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. E uma das coisas que eu não queria era fazer pediatria, porque o estágio para mim foi muito traumatizante. Primeiro que os bebês choravam muito, tá? Os pacientes choravam muito, então tinha muito paciente neurológico que para a gente quebrar a espasticidade, essa hipertonia, era aquele alongamento, né? O paciente sentia muita dor. E, né, era muito ruim ali, eu não conseguia fazer aquilo, tá? Mas aí quando eu entrei nesse mundo pediátrico da terapia manual, eu entendi que existem outras formas da gente conseguir ter esses ganhos no paciente com hipertonicidade, com espasticidade, né? Esse nosso toque sutil e suave, quando a gente faz essa força exagerada no alongamento, por exemplo, a gente está fazendo microtraumas ali naquela região, certo? Na musculatura, na face, nos tecidos, nas fibras de colágeno e de elastina. E com a técnica da terapia manual avançada pediátrica, a gente não destrói essas fibras, a gente remodela, tá? Então, não causa dor no paciente, ele relaxa e a gente consegue organizar muito o tônus desse bebê. É incrível. Ou desse paciente. Beleza? Certo, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu ver se eu falei tudo. Tô com minha colinha aqui de tudo que eu queria falar para vocês. Então, geralmente o tratamento é uma vez por semana. Pode durar em média 40 minutos o nosso tratamento, certo? O paciente volta com 7 dias. À medida que esse paciente ele vai evoluindo, a gente vai aumentando o espaço dos atendimentos, tá? Como eu falei para vocês, 15 dias, 3 semanas, até um mês entre um atendimento e outro, tá? Tendo esse raciocínio, aplicando as técnicas no local correto, na disfunção correta, o nosso resultado é desde o primeiro atendimento, tá? Por isso que eu falo para vocês que a gente tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, né? Belezinha, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? Beth falou que ele tem uma plagicefalia, né? Beth, veja só, a medida ideal para uma plagicefalia é que seja menor do que 3,5%, tá? Então, quando a gente faz ou a craniometria ou o escaneamento do crânio do bebê, tem que dar menor do que 3,5% para ser considerado normal ou uma plagicefalia leve. Beleza, gente? Acho que falei tudo. Já estamos aqui em 40 minutinhos de live. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, joga duro aí. Estou à disposição de vocês. Vivian, uso de medicação altera alguma coisa? Alguma coisa em relação ao que, Vivian? Em relação à assimetria?
Samara, você pode falar um pouquinho sobre as tensões neuromeninges? Posso sim. Inclusive, hoje eu trouxe o meu exemplo anatômico. Isso aqui, gente, são meninges intracranianas que fica lá dentro do crânio do bebê. Imagina que isso é um crânio, tá? Esse tecido aqui está dentro lá do crânio. Ele se fixa nos ossos, certo? Se fixam nos ossos da nossa cabeça, tá? Então, quando esses tecidos eles estão enrijecidos, digamos assim, eles estejam com disfunção de mobilidade, eles podem fixar o movimento de suturas cranianas, tá? Que é a junção dos ossos, da mobilidade desse crânio. E isso pode estar influenciando nas assimetrias cranianas. Por isso que é importantíssimo nós, fisioterapeutas, sabermos avaliar e tratar essas disfunções desses tecidos intracranianos, tá? Que é a neuromeninge, certo? Os alunos do TEMAP fazem isso com excelência. Certinho, Samara? Cris, só falar que o curso mudou minha maneira de atender a pediatria. Super recomendo. Ô, Cris, obrigado. Eu fico babando teus resultados lá na nossa comunidade. Cris manda cada resultado, gente. Vocês não têm noção. Júlia, beijão, Júlia. Júlia também tem uns resultados incríveis. Kika, muito obrigado, Ícaro. O curso TEMAP foi um divisor de águas para os meus 20 anos de fisiopediátrica. Tenho tido resultados excelentes, vale muito a pena, faço. Obrigado, Kika, obrigado. Muito bom ler isso de vocês. Muito bom mesmo. Samara, muito obrigado. Ansiosa para a próxima turma. Se inscreve na lista de espera lá do link da minha bio, tá? Para vocês receberem as informações privilegiadas. E quem tá lá na lista de espera recebe as informações antes de todo mundo, uns bônusinhos a mais, tá? Sheila botou, o curso TEMAP é só presencial? Pelo contrário, Sheila, o TEMAP é só online, não tem TEMAP presencial, é só online, tá? Por que só online, gente? Eu recebo muita proposta de gente falando bem assim, por que não faz um curso presencial? Por que não faz um curso presencial? Primeira coisa se eu fosse fazer um curso presencial, tinha que ser pelo menos uns 4 dias de curso. De 8 às 18 horas, tá? Informação o dia inteiro. Chega o momento do dia, na metade do dia vocês já estão exaustos, vocês não conseguem absorver tudo, tá? Chegava no final dos 4 dias, eu ia dar tchau para vocês e pronto, a gente não ia ter mais contato. É assim que é feito os cursos presenciais, tá? Eu faço curso o tempo todo e é desse jeito, tá? Então isso gera muita dúvida, gera muita insegurança, principalmente para quem está começando nessa área, tá? Então o formato que eu fiz o TEMAP foi para eu conseguir acompanhar vocês, tá? Então um dos nossos bônus para os alunos do TEMAP são as nossas mentorias mensais por 1 ano, tá? Então todos os meses, além de todas as aulas que vocês têm na plataforma, todos os meses, uma vez por mês, a gente se encontra ao vivo para eu tirar dúvidas de todo mundo e direcionar vocês no tratamento, tirar dúvida de técnica, de tratamento, direcionar num caso clínico, tá? Além disso, a gente tem a nossa comunidade lá do WhatsApp, que a gente tá 24 horas por dia, o tempo todo, discutindo caso clínico, tirando dúvidas. Se assistir uma aula, não entender uma coisa, manda lá, certo? Você pode fazer isso na plataforma, mas pode fazer na nossa comunidade. Então, o tempo todo a gente tá se comunicando. Isso não é possível no curso presencial, tá? Então, eu faço o curso o tempo todo. Então, todas as minhas dores que eu vi fazendo nesses meus cursos presenciais, eu quis resolver no método TEMAP, tá? Por isso que ele só tem online, beleza? Tice, plantão caótico. Ô, Tice. Boa sorte, minha amiga. Samara, já estou inscrita há tempos. Show de bola, não sai não.
Já já a gente manda novidade. Ana botou, boa noite. Quem pode fazer o curso TEMAP? Fisioterapeutas ou estudantes de fisioterapia, tá? Exclusivo para nós, fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Jagena, a plataforma tem aulas bem elaboradas e o suporte do Zap é muito bom. Ô, Jagena, obrigado pelo feedback. Jagena entrou nessa última turma, né? Já na primeira semana já aplicou lá no hospital, mandou um feedback incrível lá na nossa comunidade. Eu chego e fui dormir feliz. Certinho, gente? Combinado, então? Então vamos lá dar uma recapitulada que foi que eu falei para vocês. Que a braquicefalia ela pode ter alterações de mobilidade específicas que podem estar ocasionando isso. Uma delas é um bloqueio bilateral na base do crânio. Esse bebê não consegue experimentar as rotações, vai ter esse vício postural, fica sempre numa mesma posição. Essa falta de alternância de postura e essa parte do crânio em contato excessivo com superfície rígida vai acabar amassando o crânio do bebê. A cabecinha do bebê cresce no sentido antero-posterior e látero-lateral. O cérebro não consegue vencer a resistência lá do colchão, então vai crescer para onde está mais fácil, látero-lateral, tá? Disfunções de sutura a sutura coronal, por exemplo, pode ser uma das alternativas e uma das causas dessa alteração, porque esse crânio não vai conseguir crescer para o sentido antero-posterior, também vai se desenvolver só para as laterais. Pode ser por essas disfunções das meninges intracranianas, que quando elas estão com disfunção de mobilidade, elas vão interferir nessa mobilidade dos ossos e nessa capacidade do desenvolvimento desse crânio no sentido antero-posterior e látero-lateral. Então a gente precisa saber aplicar técnicas de tratamento e de avaliação de todas essas estruturas. Suturas, ossos, coluna, base de crânio, meninges cranianas, beleza? Então é importante a gente ter todo esse conhecimento. É importante a gente saber avaliar, porque cada tipo de assimetria, grau de assimetrias e idade do bebê, existe um direcionamento mais assertivo no tratamento, tá? Se esse bebê precisa de órtese, se esse bebê só precisa de fisioterapia, terapia manual, tá? Mesmo que esse bebê precise de órtese, a fisioterapia é imprescindível, isso já tem falando nos estudos, tá certo? Então, de uma forma ou de outra, as assimetrias cranianas é nós que temos mais conhecimento para conseguir tratá-las. Beleza, gente? Então, por isso que é importantíssimo vocês terem conhecimento para tratar essa demanda que aumentou de 400% a 600% nos últimos anos, tá? Fechou? Então é isso. Acho que falei tudo que eu queria. Foi um prazerzão. Amanhã acho que a gente vai ter mais live, tá? Vai ter uma livezinha surpresa com uma convidada incrível. Fiquem de olho. Se for ter mesmo, eu aviso. Tá certo? Tchau, tchau. Boa noite. Deixa eu ir jantar agora que eu tô morrendo de fome. Atendi o dia todo. Não jantei ainda. Tchau, tchau, gente. Abraço.